Bom dia. Bom dia a todos e todas. Havendo número legal, declaro instalada a sessão ordinária de número 22 de 2 de julho de 2024 da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento a querida amiga desembargadora Ângela, querido amigo doutor Cid, juiz convocado, certamente daqui a pouco estará como membro efetivo desse tribunal. Doutor procurador, querido amigo doutor Luciano Pescotti, é um prazer tê-lo novamente conosco, doutor Luciano. Querida amiga doutora Wanda Lúcia, um grande prazer tê-la conosco novamente. Senhores aqui advogados presentes, a doutora e o doutor, os advogados que estão nos assistindo remotamente por videoconferência, servidores, aqui o cumprimento na pessoa do Hélio, todos os colaboradores aqui que estão aqui conosco. Enfim, a todos, esse barulhozinho. Enfim, a todos e todas, meu muito bom dia. Força Policial. Então, inicialmente, nós vamos, o item 1, que é a apreciação da ata da sessão anterior, que já foi disponibilizado em todos os gabinetes. Alguma objeção, algum reclamo? Pela aprovação, Excelência. Então, declaro aprovada. 2, pedido de vista. Temos aqui 2.1, que é da relatoria da eminente desembargadora Ângela, apelação 021-0455, com marca de Fortaleza, vara de delitos, quarta vara de delitos de tráfico de drogas, apelante Maria Elandira Freitas, advogado doutor Jonatas, apelado Ministério Público. Vou ler aqui a resenha. Foi posto em votação na sessão anterior. A excelentíssima desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe passe ao provimento. A eminente desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra pediu vista dos autos de julgamento adiado. Obviamente, não pode ser julgado porque ela não está presente, encontra-se de férias. Então, era o único pedido de vista. Agora nós vamos, como sempre o fazemos, proclamar o resultado daqueles processos que estão no sistema, que já foi disponibilizado os votos, que todos a trinca já votou, não há nenhuma divergência ou pedido de sustentação de preferência com sustentação oral ou de destaque. Então, eu já vou proclamar o resultado nos termos dos respectivos relatores. Agora nós temos os pedidos de sustentação oral. Inicialmente, eu peço sua confirmação da eminente desembargadora Ângela, que é o 4.1, apelação 4.000, ao contrário, 96.963, com marca de origem Monsenhor Tabosa, apelante Francisco Jeová Madeiro Cavalcante, advogado doutor Vitor Carlos Madeiro, da relatoria da eminente pela Ministério Público, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está adiado? Sim, excelência, pedir adiamento. Perfeito, obrigado. Agora nós vamos... Não tem... Qual é o próximo aqui? Esse destaque aqui de adiar já é esse aqui. Tá bem para adiar? Não. Eu já falei, né? 13. Então, os pedidos de sustentação oral, vamos dar início, propriamente dito. 4.13, apelação 00-430-76-78, com marca de origem, Quinta Vara Criminal, aqui de Fortaleza, apelante Ministério Público do Estado do Ceará,
apelado ASMM, advogados, doutor Sérgio Bruno Araújo Rebouça, doutora Beatriz, que eu vejo aqui se aproximando da tribuna, Beatriz Chaves Bittencourt de Albuquerque, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Aí mesmo, desembargadora? Sim, excelência, mas... Perfeito. Doutora Beatriz, consultando aqui o sistema, a senhora sabe que tem um voto, né, provisório, que é confirmado aqui no plenário. Aqui o recurso do Ministério Público já foi julgado pela Trinca, que confirmou recurso conhecido e desprovido. A senhora tem, mesmo assim, tem interesse em produzir sustentação oral? Seria um grande prazer ouvi-la, mas ficará para uma outra oportunidade, tá certo? Parabéns. Obrigado. 4.27. Recurso crime sentido estrito 0200 426 53, com marca de origem Missão Velha, recorrente VP de MJ, advogado Wellington Ribeiro Araruna, recorrido Ministério Público, relatoria do eminente doutor juiz convocado Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, desembargador, doutor Cid? Está, excelência. Está em mesa. Eu indago o doutor Wellington Ribeiro Araruna, bem como ao doutor Luciano, se há necessidade de se produzir relatório. Doutor Luciano? Eu dispenso algum relatório, excelência. Então, obrigado. Então, já passa a palavra ao doutor Wellington, sem a dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar bastante os debates com a palavra Vossa Excelência, explorado o prazo regimental. Obrigado, excelência. De início, eu queria cumprimentar e agradecer pela acolhida do senhor desembargador Henrique Jorge. Queria cumprimentar também aqui o doutor Cid Peixoto, relator do presente recurso. Quero cumprimentar também a doutora Ângela Tereza Gondim e dizer que é uma satisfação, mais uma vez, sustentar aqui perante Vossas Excelências. E essa casa, eu sempre estou por aqui, coincidentemente, meus recursos, habeas corpus, sempre caem nessa casa e é sempre um prazer estar aqui sustentando perante Vossa Excelência. Queria cumprimentar também os demais servidores, em especial o servidor José Wellington, está sempre nos atendendo. Queria cumprimentar também o membro do Ministério Público, doutor Luciano, e os demais colegas advogados que estão aqui prestes a fazer também sustentação oral. Excelências, esse processo que desagou no presente recurso, como eu já venho dizendo, estou nele desde o início. Eu fiz a defesa preliminar e suscitei algumas questões já no início do processo. No início do processo, não foi juntado, não foi realizado o exame de corpo de delito. E aí a defesa, já de início, sustentou que não havia justa causa para o exercício da ação penal, pela ausência de materialidade delitiva. As preliminares não foram acolhidas na defesa preliminar, o processo seguiu-se sobre o crivo do contraditório da ampla defesa e foi designada a audiência de instrução. E aí eu vou fazer um breve histórico do processo e desencadear todas as teses que reputo importante. E no primeiro momento, na audiência de instrução e julgamento, a suposta vítima não compareceu, apesar também de não ter realizado o exame de corpo de delito, também não compareceu na oitiva formal em juízo, para colheita de provas. E aí
não tendo comparecido, seguiu-se a instrução com a oitiva já de início das testemunhas de acusação, que são policiais militares, que socorreram a suposta vítima, foram ao local, mas que não presenciaram os fatos. Muito pouco colaboraram com os fatos e diz que ouviu falar através da vítima. Em um segundo momento, após já nesse primeiro momento, houve uma resignação da defesa de que havia já naquele momento uma violação à norma do artigo 400 do Código de Processo Penal, que traz claramente que a ordem de oitiva na audiência de instrução e julgamento. E assim, seguiu-se a instrução. Em um segundo momento, foi designada uma nova audiência de instrução e julgamento. Nessa segunda oportunidade, a suposta vítima foi ouvida. Após isso, a vítima referiu 2 testemunhas. Né? E naquele momento, o Ministério Público não se surgiu quanto a isso e só após o interrogatório dos réus, o Ministério Público pediu a oitiva das testemunhas referidas, o que a defesa também se opôs, foi constado em ata, mas foi deferido pelo juízo sobre o fundamento de que iria realizar outro interrogatório dos réus, na verdade, pois um deles foi pronunciado. E aí, seguindo isso, houve as testemunhas referidas, que embora não reconheceram nenhum dos réus, não houve reconhecimento formal, disse que não reconhecia aquele como sendo os autores, realizou-se ainda assim uma nova interrogatório dos réus. E aí a defesa alegou, vislumbrou uma certa nulidade, além da nulidade da ausência do exame de corpo de delito. E aí foi trazido pela defesa. Só que essas nulidades foram trazidas nos memoriais. Só que na sentença de pronúncia, o juiz em nada fundamentou essa questão. Por que havia prejuízo ou por que não havia prejuízo? E aí foi requerido essa terceira nulidade no presente recurso de distrito. Ou seja, a primeira nulidade requerida pela defesa é a ausência do exame de corpo de delito. A segunda nulidade é a inversão da ordem das oitivas, já que o interrogatório do réu é sempre o último ato da instrução. E, naquele momento, fazendo uma análise sobre preclusão, se a defesa não tem se insurgido naquele momento, estava precluso o ato. E por que para o Ministério Público não estaria precluso, se ele não se insurgiu naquele momento, antes do interrogatório dos réus? Então, assim, foram levantadas essas 3 questões de nulidade e a ausência também da fundamentação na sentença de pronúncia, porque essa questão foi totalmente silenciada, essa questão da nulidade, como também essa questão do exame de corpo de delito. Também, em nada, se aprofundou o juiz no momento da fundamentação da sentença de pronúncia. E, para corroborar com isso, Excelência, o exame de corpo de delito, a ausência dele deve afastar, inclusive a qualificadora que foi trazida pelo Ministério Público, sustentada pelo Ministério Público nos memoriais do recurso que impostou a defesa da vítima, que não é embasado em nada. E o exame de corpo de delito, em tese, poderia até sustentar, embasar a manutenção dessa qualificadora. Por isso que a defesa também pede o decote dessa qualificadora, por ser, sem dúvida, totalmente incabível. Não há nenhum elemento que traga que foi o meu que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Até mesmo porque a suposta vítima, em seu depoimento, disse que se defendeu mediante uma luta corporal no momento da suposta ação.
Então, Excelência, são as matérias de preliminares e de mérito que foram trazidas no presente recurso de distrito. E, por último, o que foi requerido no presente recurso é a revogação da prisão preventiva. O réu encontra-se preso há 1 ano e 2 meses. Passou toda a instrução preso, já foram colhidas todas as provas e, sem dúvidas, causa um prejuízo para um réu ser submetido ao tribunal do júri, preso, ainda que sem nenhum elemento claro, preciso, que justifique a manutenção da prisão preventiva. Até o momento, não foi trazido pelo juízo de primeiro grau nenhum fato concreto apto a justificar a prisão preventiva, senão só meras ilações de risco à reiteração criminosa, sem ser embasado em nenhum fato concreto. E não há também nenhuma fundamentação por que as medidas cautelares diversas da prisão restariam incabíveis. Dessa forma, vem requerer também a revogação da prisão preventiva do recorrente. Em resumo, isso é o que eu queria trazer para Vossa Excelência. Espero ter contribuído com a decisão de Vossa Excelência. E muito obrigado pela atenção. Concedo a palavra. Obrigado, doutor Wellington. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Luciano. Obrigado, Excelência, presidente dessa sessão. Em que pese a argumentação muito eloquente do doutor advogado de defesa, nós estamos trabalhando com uma sentença de pronúncia. Estamos trabalhando com um pedido de habeas corpus. Habeas corpus tem que ser demonstrado outros requisitos além do que foi manifestado agora nessa defesa. Então, nós estamos tratando. Faltou lesão corporal, faltou o auto de prisão, o de exame de delito. Nós temos que refazer isso aí. Então, nós não estamos discutindo mérito, nós estamos discutindo uma liminar de defesa de liberdade. O rapaz foi pronunciado, o réu foi pronunciado. Nós estamos discutindo provas. As provas vão ser discutidas quando em plenário, em júri, não aqui em habeas corpus. Então, eu entendo que não merece conhecimento esse pedido de habeas corpus nessa seara. É o que eu tenho a dizer. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra à eminente relatora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Henrique, excelentíssima desembargadora Ângela. Quero fazer uma saudação também especial ao doutor Luciano, meu amigo de longas datas. Eu fico muito feliz em estar dividindo aqui, doutor Luciano, aqui nesse momento, com Vossa Excelência. Doutora Wanda, não é? Da Defensoria Pública, muita satisfação. Quero fazer uma saudação também ao doutor Wellington, nosso nobre secretário, quem faça saudação a todos os servidores da casa, a Força Pública, doutor Átila, os advogados, aos advogados presentes virtualmente, enfim. Presidente, em face às tão bem lançadas, a sustentação oral do nobre advogado, isso, de maneira muito objetiva, eu gostaria aqui de fazer a leitura da proposta do corpo de ementa em homenagem, em respeito à sustentação oral, gostaria de fazer essa leitura. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juiz da primeira vara da comarca de Nova Russas, que pronunciou o réu pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, bem como manteve a prisão preventiva do acusado. O recorrente apresentou o presente recurso buscando o afastamento
das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva do acusado. Esses foram os pontos. Em relação ao pedido de revogação da custódia cautelar, o pleito não deve ser conhecido por ausência de previsão legal, haja vista que o artigo 581 do Código de Processo Penal traz rol taxativo acerca do cabimento do presente recurso em sentido estrito. Não havendo previsão no mencionado dispositivo da hipótese de revogação da prisão preventiva e a consequente concessão da liberdade provisória ao acusado, não sendo admitida a interpretação analógica. No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo cadavérico, bem como as demais provas carreadas nos autos, ponto. Já os indícios de coautoria são suficientes para que esta fase, com os depoimentos das testemunhas que foram agravadas em juízo, que confirmaram a presença do recorrente no local dos fatos, bem como tendo sido ela a efetuar os disparos que levaram a vítima a óbito. Assim, dos testemunhos prestados, resta demonstrado suficiente os indícios de autoria do crime imputado ao recorrente. Por fim, as qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal não são manifestamente improcedentes e não estão totalmente dissociadas do acervo. Cid, esse aqui é o 0200 426 de 53. Não é isso, doutor? Isso. Foi só tentativa. Não foi a foi? tentativa. Por isso o senhor está no recurso errado, doutor. Desculpa. Esse é o 0200 426 53 de 2023. 0200? 42 6 de 53. 42? 42 6 de 53. Que é tentativa. Missão velha, se eu levo novamente também. 0200 426 53 2023. É o doutor Wellington, é isso? Isso. É o VP de MJ. Eu estava do doutor Atler. Hã? Eu estava no outro junto. processo. Acontece que na hora os... Muito bem. A proposta, então, da verbetação em negrito está bastante já consolidada, então vou resumir a ela, ok? Perfeito. Desculpa, então, essa... Não. Acontece. Não se preocupe com isso, não. Penal e processual penal, recurso em sentido estrito, verificando agora, para não ter qualquer uma... 0200 462 653 2023. Penal e processual penal. Recurso em sentido estrito, tentativa de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Decisão de pronúncia preliminar de nulidades. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Ausência de ofensa ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Princípio do livre convencimento motivado. Indicação de forma sucinta e comedida dos motivos do convencimento. Nulidade pela inversão da ordem de oitiva da vítima. Deferimento de pleito do Ministério Público para a oitiva da vítima ausente em nova audiência. Depoimentos testemunhais acolhidos em primeira audiência. Suposta violação ao artigo 400. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio de pado nulité sangrier. De prejuízo. Aplicação do pedido de impronúncia por inexistência de prova de materialidade. Ausência do exame do corpo de delito. Impossibilidade. Comprovação da materialidade por outros meios. Registros médicos, hospitalares e depoimentos das testemunhas. Artigo 167 do CPP. Exclusão da circunstância qualificadora e inviabilidade. Ausência de manifesta improcedência. Súmula 3 do TJCE. Pedido de revogação da prisão preventiva, não conhecimento, matéria não prevista nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no artigo 581 do CPP.
recurso parcialmente conhecido e na extensão cognoscível improvido. Este é o voto desta relatoria, desembargador presidente. Obrigado, doutor Cid. Parabenizar o doutor Luciano pela sustentação oral, bem como o doutor Wellington, que eu atendi, não foi, doutor Wellington? Isso. Despachamos junto, parabenizar pela firme sustentação oral aqui produzida e objetiva, foi nos pontos relevantes aqui. Eu esclareço, Wellington, como o senhor bem sabe, e como foi muito bem dito pelo doutor relator no voto, que eu já o acompanhei provisoriamente, aqui estou acompanhando definitivamente, esses pontos foram muito bem analisados, realmente a ausência de corpo de delito aí teve a questão do prontuário médico, prova testemunhal, que dá para suprir tudo isso através disso. A inversão da ordem, eu de ouvido testemunho, como o senhor bem sabe, existe um artigo lá no CPP, o 209, que permite a ouvida é aplicado aqui, embora o rito do Tribunal do Júri seja do 406 ao 497, ser aplicado por analogia, que aquelas testemunhas referidas, tanto pelas partes, que o juiz de ofício pode ouvir, ou então requerida pelas partes. E eu concordaria com o senhor exatamente que o interrogatório, o Supremo já consagrou isso, tem que ser o último ato. Mas aqui, embora tenha sido feito, desembargadora Ângela, como a senhora muito bem sabe, embora tenha ouvido testemunhas depois do interrogatório, foi produzido um novo interrogatório. Então, deu para suprir também essa, digamos assim, esse problema de o último ato ser realmente um interrogatório, que concordo com o senhor, é consagrado no STF, e aqui foi respeitado, porque foi feito um novo interrogatório do acusado. Então, não há nada a acrescentar, o bem lançado voto do eminente relator, que observou todas essas questões, analisou, e outras questões aqui que o senhor suscitou, em relação à qualificadora, realmente, como o senhor, como um grande advogado, vai no plenário, se essa decisão permanecer, obviamente o senhor vai explorar isso no plenário do júri, e lá o Cenáculo Popular vai decidir. Então, acompanho o bem lançado voto do relator, adiro integralmente. Como o voto é eminente, desembargador... Só acrescentado. Pois não, senhor. Pois não. Além do mais, só acrescentando, desembargador, o artigo 3º também do Código de Processo Penal, que permite a analogia do Código de Processo Civil, a aplicação analogicamente do Código de Processo Civil. E da prova, artigo 139 do Código de Processo Civil. Agora, quando não tem regramento específico, no nosso Código de Processo Penal tem o regramento específico que diz o seguinte: na audiência, artigo 411, na audiência de instrução, procederá-se a tomar declarações do ofendido, se possível, inquirição das testemunhas arrolado pela acusação e pela defesa nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos e as cariações, reconhecimentos. Aqui o nosso CPP é bem específico. Pois não, desembargadora Ângela. Muito obrigado, desembargador Henrique. Hoje a sessão tende a ser bem mais rápida, então eu vou aproveitar esse momento, eu não vou ter nenhum processo sobre a minha relatoria, para saudar o desembargador Henrique na presidência dessa sessão, doutor Cid, juiz convocado, Wellington, todos os servidores da terceira Câmara, doutora Wanda, representando a Defensoria Pública, sempre constante aqui na terceira Câmara Criminal, doutor Luciano Pessicotti, doutor Wellington, em nome de quem eu saúdo os advogados que estão também em videoconferência. Eu também o atendi, e na hora de votar esse recurso em sentido estrito, doutor Wellington, me lembrei das anotações que eu tinha feito quando eu fiz o atendimento com Vossa Excelência. Vossa Excelência reclamava que na primeira audiência a vítima não tinha comparecido e que tinha havido uma inversão na ordem das testemunhas. Numa segunda audiência, houve o requerimento de
oitiva de testemunhas referenciadas, mesmo o réu tendo sido interrogado. Mas eu observei a mesma coisa que o desembargador Henrique observou, em relação ao interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução, houve a oportunidade de reinquirição, depois da oitiva dessas testemunhas referenciadas. Então, embora não tenha sido a ordem ideal, foi oportunizada essa chance de defesa, então não vislumbrei um prejuízo efetivo. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, de fato, o rol estrito do 581 não permite conhecimento dessa matéria, e, acompanhando o voto do relator, o que faço, confirmando o voto provisório, com as achegas que o desembargador Henrique é profundo conhecedor dos processos do júri, eu confirmo, Excelência, a minha manifestação inicial, não sem antes parabenizar o esforço do desembargador do Dr. Wellington. Ele trouxe aqui questões interessantes que, como disse o desembargador Henrique, podem ser levadas ao palco do julgamento plenário. E em relação à ausência do laudo de perícia, de exame de corpo de delito, como disse o desembargador Henrique, houve outros documentos que comprovaram, pelo menos para esse momento de pronúncia, que é um momento intermediário, né, a materialidade do delito de tentativa de homicídio. Então, dessa forma, eu votei acompanhando o relator, confirmo aqui, explicando a Vossa Excelência as razões de decidir. É como voto, Excelência. Obrigado, desembargadora. Manifestação unânime. Quatro ponto 23, 22. Aqui está 21. Perfeito. 4.22. Recurso antidistrito 0200 750 dígito 49, com marca de origem Nova Rússia. Recorrente Raimundo Rodrigues Bezerra, advogado Dr. Átila Bezerra da Silva, recorrido do Ministério Público. Da relatoria do eminente desembargador Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto, juiz convocado. Está em mesa, desembargador? Doutor Atlas se encontra na sala? Sim, Excelência. Doutor Atlas, eu indagar ao senhor, bem como ao doutor Luciano, se há necessidade de se produzir relatório. Sem objeção, Excelência. A defesa entende que não precisa a produção. Perfeito. Agradeço. Então, concedo já a palavra ao senhor, doutor Átila, para produzir a sustentação oral, sem dizer do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar os trabalhos com a palavra, Vossa Excelência, explorado o prazo digital. Obrigado, Excelência. Primeiramente, bom dia. Gostaria aqui de saudar o desembargador relator Cid Peixoto do Amaral Neto. Se não me engano, é a primeira vez que estamos aqui durante essa sessão de julgamento. O desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, a desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, fica aqui o meu, primeiramente, bom dia, e também ao Procurador-Geral de Justiça, na pessoa do senhor Luciano Persicote Santana, na presença também da Defensoria Pública e aos demais colegas que estão tanto presentes na sessão de forma presencial e também de forma virtual. Excelência, esse recurso em sentido estrito, a defesa pontuou a questão da revogação da prisão preventiva e o afastamento das qualificadoras, principalmente depois de vários estudos que vários doutrinadores estão rebatendo acerca da aplicação do princípio pro societas, que ele não pode prevalecer a respeito do indulto pro réu, que é um princípio constitucionalmente previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, Excelência, o que chama mais atenção desse processo
e é a insurgência mais forte da defesa, é em relação aos requisitos da prisão preventiva que não estão devidamente preenchidos. Primeiro ponto, a defesa pontuou a questão que o recorrente se apresentou de forma voluntária à delegacia. Em nenhum momento ele se furtou da aplicação da lei penal. Quando o recorrente tomou conhecimento do seu mandado de prisão que estava sendo divulgado nas redes sociais, prontamente ele entrou em contato com esse causídico e prontamente a gente apresentei ele na Delegacia Regional de Sobral. Doutor, mas a cidade era Nova Russas, e por que o senhor foi apresentar ele em Sobral? O recorrente, Excelência, ele é uma pessoa deficiente. Ele estava fazendo tratamento por conta que ele tem escoliose. O paciente, salvo me engano, ele tem uma estatura muito baixa por conta que a coluna dele é bastante torta, causa inúmeras dores. É tanto que a defesa solicitou o relatório médico no presídio, que consta na folha 281 dos autos, e consta o seguinte: além dessa escoliose, o recorrente possui odinofagia. O que é a odinofagia? Ele possui dor em ingerir alimentos. Então, o paciente é portador de cardiopatia, escoliose desde a infância, uso contínuo de olmesatana, hidroclorotiazida, carvedilol e também alginac e pregabalina. Ou seja, medicação bastante pesada para uma pessoa que está encarcerada. Doutor, mas foi uma situação de grave, situação com certa violência, com a gravidade. Essas informações, a defesa entende que é competência do júri, até porque no processo, segundo que a gente pontuou, esse paciente, devido a ele ter o problema de escoliose, a vítima passou várias vezes ofendendo o recorrente, chamando o recorrente de anão, batendo no recorrente. Isso gerou uma certa animosidade. Então, não se tratando do mérito aqui em questão, mas a defesa se insurge nessa questão do afastamento dessas qualificadoras e também pela revogação da prisão preventiva. Porque o primeiro ponto, o recorrente se apresentou. Segundo ponto, o recorrente possui doença desde a infância, comprovado mediante a documentação de folha 281. O recorrente tem certidão de antecedentes criminais favorável, não anota nem sequer um boletim de ocorrência na delegacia, folhas 61. E a certidão carcerária, nas páginas 304, que comprova que ele tem um bom comportamento. O ocorrido, a data do fatídico dia foi no dia 3/2/2023. Desde então, o recorrente, quando tomou conhecimento do seu mandado de prisão, mês depois, se apresentou, vem possuindo bom comportamento carcerário. A questão da sua periculosidade, até o presente momento, não ficou devidamente comprovada nos autos, não tem nenhuma informação que a família dele esteja ameaçando a família da vítima. E aqui eu gostaria de pontuar alguns fundamentos que a defesa requer a concessão da revogação da prisão preventiva dele. Data máxima vem, Excelência, o que se pode assegurar a garantia da ordem pública por meio do recolhimento domiciliar, fiscalização do recorrente pelo poder público mediante monitoramento eletrônico, restrição esta que, a um só tempo, também anula eventual risco de aplicação da lei penal. E a respeito do fumus committed delite, até o presente momento não é suficiente a imposição do cárcere cautelar, porque, em decorrência do direito fundamental à presunção de não culpabilidade, a prisão preventiva se afigura como medida de exceção, apenas passiva de utilização quando existem restrições diversas da segregação provisória, se mostrarem insuficientes a resguardar a efetividade da persecução penal. O fato é que a persecução de ilícitos penais não pode se dar a qualquer custo, sobretudo, nobres julgadores,
não pode ser levado adiante com sacrifício de garantias constitucionais. O dever estatal de reprimir a criminalidade deve ser exercido de maneira obsequiosa aos preceitos garantidores dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao devido processo legal. E a prisão preventiva, pelo seu caráter dessocializador, estigmatizante e deletério sobre a personalidade do indivíduo, exige rigoroso controle jurisdicional, a fim de evitar o arbítrio e também o aliciamento de pessoas sem um histórico criminal por organizações criminosas com forte atuação em nossas unidades prisionais do estado do Ceará. Portanto, Vossa Excelência, a defesa se insurge com maior rigor a respeito dessa tópico da revogação da prisão preventiva em sede de recurso sentido estrito e também o afastamento das qualificadoras devido que, conforme que consta nos autos, não ficou devidamente comprovada a emboscada e muito menos o motivo fútil, devido para não estar invadindo a competência do Tribunal do Júri, já os fundamentos do mérito da ação será discutido em plenário do júri. Porém, a defesa novamente reforça a questão da necessidade dessa revogação da prisão preventiva pelos fundamentos aqui delineados pela defesa. A defesa agradece pela atenção dos nobres desembargadores, que inclusive ficou surpresa pelo adiantamento do voto, mas qualquer ser humano é passivo de equívoco. Portanto, nobres julgadores, a defesa pontua e requer pelo provimento do recurso em sentido estrito pelas alegações pontuadas durante essa sessão de julgamento. Meu muito obrigado. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador. O áudio, doutor, está desativado. Seu microfone, doutor Pronto. Nós estamos tratando do recurso sentido estrito pela liberdade provisória, né? Em que pese toda a questão da saúde do preso, ou do réu, desculpe, ele infringiu uma regra básica da nossa legislação penal, que é homicídio. Então, isso aí, e eu não vejo nos autos a questão do processo ter tramitado de forma irregular e ele continuar preso, né? Continuar preso, porque não existe constrangimento ilegal. Então, essa questão da liberdade provisória, apesar de ser primário, porque é a primeira vez que ele fez isso. Eu não sei quantas vezes ele fez e não foi processado. Então, nós estamos trabalhando com a questão de homicídio. Vou pedir a manutenção do parecer do Ministério Público, né, pela manutenção da prisão preventiva, e a questão de mérito nós vamos discutir em plenário do júri, como bem falou o doutor Átila. Isso aí vai ser discutido em plenário do júri. O que o juiz de primeiro grau pode fazer é incluir na pauta de julgamento um processo e colocar logo em julgamento pela sociedade. Pronto, terminei. Obrigado. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra ao eminente relator. Eminente presidente, em primeiro lugar, parabenizando ao nobre advogado pelas também lançadas palavras em face à sustentação oral aqui nesta sessão. Mas não resta para a relatoria manter a coerência, desembargador presidente, com votos similares nesta mesma situação. Ou seja, eu divido o posicionamento no voto da seguinte forma: questões objetivas. Na primeira parte, no seguinte sentido, de que o rol não existe previsão legal taxativa do artigo 581 do Código de Processo Penal que mereça a guarida no que diz respeito à revogação da prisão preventiva. Segundo, quanto aos aspectos se extrair, se afastar a questão das qualificadoras, não existe uma manifesta improcedência, razão pela qual, mantendo a coerência, repito as palavras,
esse caso, essa questão deva ficar à margem para o tribunal do júri. Eis que a proposta em negrito da ementa a torna da seguinte forma: processo penal, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, decisão do Código Penal, decisão de pronúncia e manutenção da prisão preventiva do acusado, insurgência defensiva, pleito de revogação da prisão preventiva, não conhecimento, hipótese não constante no rol taxativo, artigo 581 do Código de Processo Penal, tese de exclusão das qualificadoras, ausência de manifesta improcedência, súmula 3 do TJCE, aplicação do princípio indubio pro societá, exames dos fatos e julgamento pelo Tribunal do Júri, manutenção da pronúncia, recurso parcialmente e na extensão cognoscível não provida, assim como o voto, presidente. Obrigado, doutor Cid. Em que pese a bela e segura manifestação oral produzida aqui pelo doutor Átila, eu mantenho o voto provisório, que agora o torno definitivo, aderindo integralmente o voto do eminente relator. Desembargadora Ângela, como vota? Muito obrigado, presidente, parabenizando, doutor, por sua excelente sustentação oral. Nós estamos com uma situação relativamente parecida com a da sustentação oral anterior. Em relação ao pedido de liberdade, o não conhecimento é adequado, também não vi possibilidade de concessão de ofício, né, recebendo como se de habeas corpus fosse, não enxerguei essa possibilidade, doutor. E, no mais, acompanho o voto do relator nos moldes em que foi proferido. É como voto. Obrigado, desembargadora. Pois não. Certo, esperamos. Manifestação unânime da terceira Câmara Criminal. Conceder aqui um minutinho, a gente vai suspender aqui um minutinho, voltamos em seguida. Qual é o próximo? Já? Não? Então, retornando aqui os trabalhos, findou a parte de pedido de preferência com sustentação oral. Agora nós vamos os pedidos, aqui os destaques, né? Aqueles destaques. Esse aqui é o 4.12, 00-144-6304 de 2017 de Aracati, da relatoria da eminente desembargadora Ângela, que está sendo adiado, não é isso, desembargadora? De igual sorte, é o 4.21, recurso em sentido estrito, 00-24-383-94,
Da terceira vara do júri de Fortaleza, recorrente Carlos Henrique, Francisco José, Francisco Edson, Daniel, também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Perfeito? Obrigado. Processo pendente de julgamento. Qual? 3.2 foi julgado. Só 3.5. HC 062 86 85 dígito 86. Impetrante Antônia Valéria. Firmiano paciente AGL DO, advogada Antônia Valéria. De minha relatoria, parcialmente, vou ter de sentido ordem parcialmente conhecida e na extensão concedida. Falta o voto de quem? Só abrir aqui. É o 062 8685 8685 dígito 86. Pois não, desembargadora. Falta votar, desembargadora. Excelência, eu vou pedir respeitosa venha para divergir do seu entendimento. Eu coloquei até no chat, mas foi hoje de manhã. Esses são aqueles processos que eu preciso maturar e reler com calma. E depois eu pensei, bem, nós estamos diante de um delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar. Vi as fotos de folhas 22, 23, reli a denúncia, vi que a vítima foi muito agredida, chegou inclusive a desmaiar. Há relatos de que ele tentou tirar a vida dela com a faca, só não o fez porque a própria mãe dele interferiu ali na ação. E acho, divergindo de Vossa Excelência, que nesse caso, a prisão preventiva se justifica para cautelar a integridade física e psicológica da vítima. Há notícias que eles viveram juntos 19 anos e que durante todo esse período ela sofreu violência familiar. Então, eu peço venha para dissentir de Vossa Excelência por achar que a gravidade concreta do delito justifica e a necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, justificam a prisão. Perfeito. Eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência. E como eu digo aqui no meu voto, desembargador, no item 4, embora, apesar da reprovabilidade, que é indiscutível, conforme a senhora afirmou, da conduta do noticiado e retratada pela fotografia constada ao laudo pericial, o paciente não descumpriu medidas cautelares anteriormente fixadas, que inviabiliza a manutenção de sua prisão preventiva, sendo essa a interpretação do dispositivo e análise, considerando a gravidade das ações perpetradas e a existência de ação penal em trâmite, tendo necessário, além das medidas protetivas, a anteriormente fixada a aplicação das cautelares do 319, aí eu acrescento aí, ordem parcialmente conhecida, e na extensão eu concedê-la mediante fixação de cautelares diversas, como eu disse, eu tenho mantido esse entendimento nesse sentido, não só a gravidade impeditivo, mas reconheço a gravidade realmente e mantenho o meu voto. Desembargador Cid quer se manifestar? Mantenho o voto provisório. Perfeito. Obrigado por maioria parcialmente conhecida na extensão concedida. 3.8. HC 062 9665 33, impetrante Arthur Frota Monteiro, paciente AGS, também de minha relatoria, é o 6533. Eu votei no sentido de ser concedida a ordem, o desembargador acompanhou, o desembargador Cid, falta a desembargadora Ângela. Como vota a desembargadora Ângela? Novamente, Excelência, pedindo respeitosa vênia, divirjo do seu entendimento nesse habeas corpus, e coloquei no chat, mas foi hoje de manhã. Primeiro, porque os fatos revelam, a princípio, que o paciente utiliza de seu bar para mercancia ilícita,
e favorecimento à prostituição. Segundo, porque o processo que Vossa Excelência verificou, que seria o antecedente, o histórico criminal do paciente, realmente houve a extinção de punibilidade pela prescrição. Mas eu acho que essa prescrição não descredencia a condenação pelo tráfico na modalidade privilegiada. E, para mim, está muito claro o risco de reiteração. Ele já foi condenado uma vez por tráfico privilegiado, teve a extinção de sua punibilidade pela prescrição, mas há indícios de que ele continua utilizando o seu bar para venda de drogas. Então, eu peço vênia para ressalvar esse meu entendimento. Eu entendo o posicionamento, mas mantenho o meu voto, notadamente, desembargador. Sabe quanto foi apreendido aqui? 1 grama de cocaína. É muito pouco a pessoa ser mantida no cárcere por 1 grama. Realmente eu acho totalmente não razoável. Então, eu mantenho o meu voto. Desembargador Cid já votou, mas quer se manifestar? Eu mantenho o voto provisório e acrescento assim, à vista que, como o mundo jurídico tem se mostrado ultimamente sobre a visão, inclusive sobre a questão da, como tem se desdobrado, a questão sobre a portabilidade das drogas, eu acho que a visão está muito dinâmica nesse sentido, né? Eu acho que é mais um elemento, sei lá, que poderia... Perfeito. Enfim, eu comungo com o vosso pensamento. Peço bem da desembargadora. Obrigado. Então, por maioria, a ordem concedida. Desembarque, falta a desembargadora? Não, todos votaram. Falta algum? Não, aí nesse caso aí vamos passar para a pauta, sabe? Certo. 4.19. Apelação 4.19. 00-503-13. Apelação 00-503-13-29. Esse... Deixa eu ver aqui. Certo. 503, 13, 29. Tendo tempo é bom, né? Aqui, desembargadora, eu fiquei até que eu não votei, nem fiz a observação, porque eu fiquei só numa dúvida e eu estou tentando dirimir aqui, que eu vi umas jurisprudências. Por que não foi pedido o ANPP? Que, em tese, esses delitos cabem ao ANPP. Por que não foi ofertado? Nesse caso, é uma ação penal privada, né? Certo, mas o entendimento prevalente, que eu tive dúvida, doutor Cid, por isso que eu não votei e concluí agora uns estudos aqui sobre a matéria. É matéria nova, mas está caminhando para a pacificação no sentido de ser possível a ANPP. Nesses casos de crime, de queixa-crime, crimes contra a honra, né? 139, 140, 141. E eu não entendi por que nenhuma das partes propôs o acordo de não persecução penal. Aí caberia, segundo o entendimento, desembargadora Ângela,
e para o MP como custos legis, e como é iniciativa só do MP, ele propôs, aí tem as doutrinas do Aurílio Lopes Júnior, tudo nesse sentido, do Gustavo Braz também, Lima defende nesse sentido, Juliano Lavina, todos os doutrinadores. Então, realmente é uma matéria nova, né? Mas estão, Rodrigo Leite, estão caminhando nesse sentido de caber a cor de não persecução penal nos crimes de ação privada. Caberia aqui, no caso, e o MP, obviamente, tem que ter a confissão, teria que fazer uma reunião para a confissão do querelado, e só com a confissão que se deflagraria o acordo de não persecução penal. Aqui não foi realizado, eu fiquei com essa dúvida, desembargador. Pronto, desembargador. Eu entendo que, em se tratando de ação penal privada, de iniciativa da parte do ofendido, o Ministério Público funciona só como custos legis. O acordo de não persecução penal, apesar de achar que a doutrina até avança um pouco, só deve ser aplicado nos crimes de ação penal pública, porque o Ministério Público é o defensor do jus puniendi, da persecução penal em juízo. Aqui nós estamos diante de uma queixa-crime pura, nem subsidiária, nem... Então, eu entendo que não cabe em relação a essas ações penais de natureza estritamente privada. E, avançando um pouco na argumentação, a gente vê que o querelado também não assume a autoria, né? Ele alega aqui no recurso a tipicidade da conduta, a ausência de dolo. Então, eu também não vislumbro, ainda que eu pudesse ultrapassar esse primeiro obstáculo que eu enxergo que existe, a presença de requisitos, né? Mas, insisto, a tese principal é de que não cabe ao ANPP, por se tratar de ação penal privada, o Ministério Público não é titular desse direito de punir, quem é o particular. Tanto é que, para as ações penais privadas, existem outros institutos, existe o perdão, existem outros institutos que a parte que é titular do direito violado pode lançar a mão. E, ainda que se admitisse, a gente não tem um requisito, que é a confissão. Então, por esse motivo, eu mantenho o voto. Sim, por isso que eu disse, teria que o MP, como o tribunal, como eu disse, é uma matéria nova, que eu ainda nem amadureci também. Eu estudei de ontem para hoje. O Tribunal de São Paulo, o Ministério Público do São Paulo já está fazendo, desembargadora Ângela, aqui, ó, uma minuta aqui do Tribunal de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, parecer na queixa-crime número 10.019.288.29.2021. Querelante Eduardo Alexandre, o ex-BR, querelado Francisco. É o crime de calúnia, difamação e injúria, cometido em redes sociais, crimes cometidos, que é o grande boom, né, de hoje em dia, essas redes sociais. Tentativa de conciliação, foi realizada uma audiência, conforme prevê, doutor Cídio, o artigo 520 do CPP, que nesse caso também, que terminou sem acordo, conforme registrado as folhas 58 e 59. A soma das penas máximas para os crimes acusados supera 2 anos, tornando inviável a proposta de transação. Excede 1 ano também o artigo 89, aquela que é a suspensão condicional do processo, também por superar não poderia, mas foi proposto um acordo de não persecução penal. É possível para crime de ação privada sem vedação legal, como argumentar, isso aqui é o parecer que está dizendo do Ministério Público, por Aurílio Lopes Júnior e Gina Josita. A audiência de NP deve ser designada notificando ambas as partes com a condição de que o querelado confesse formalmente os fatos. Como eu disse, faria aquela reunião
E ele aqui estipulou, né, as condições do comparecimento bimestral ao juiz da residência, mas como é um assunto ainda não muito amadurecido, eu vou acompanhar a relatora, doutor Cides Bardor Ângela, vou acompanhar a relatora, mas sem abrir essa possibilidade de um estudo maior, mais aprofundado. Como eu disse, eu fui ver isso somente ontem à noite, e vi isso aqui. Então, aquele princípio da relatoria que examinou com mais calma, etc., o caso eu vou, e o princípio aí da colegialidade, eu vou acompanhar, mas sem deixar de abrir a posição para todos nós, né? Todos nós abrimos essa possibilidade e estudarmos, amadurecer mais a matéria, que, conforme eu disse, é uma matéria muito, muito nova. Então, é decisão unânime, manifestação unânime, fazendo apenas essa ressalva. É. Da regra 4.25. 4.25. Recurso antidistrito 6.000, ao contrário, é esse, 57.091, com marca de origem Baturité, recorrente Francisco de Assis Santos Silva, advogado Sérgio Maciel Pinheiro, da relatoria do eminente doutor juiz convocado, doutor Cid do Amaral Neto, recurso conhecido e não provido. 006570 de 91. 000. Fazendo bem devagarzinho. Não, eu não estou vendo não, velho. Por favor. 00570. Peraí. 0006570. Dígito 91. Eu vou ter acompanhado o relator. Falta a desembargadora Ângela. Desembargador presidente, eu vou pedir vênias para dissentir do voto do doutor Cid. Vou lhe explicar, doutor Cid. É o seguinte, nesse caso, a gente está diante de um recurso sentido estrito. E na sentença de pronúncia, o magistrado pronunciou o réu nos incisos 3 e 4, combinado com 14. O desembargador Henrique colocou no chat que o inciso 3 não estaria descrito na denúncia. Não disse isso. Eu disse. Não estava na denúncia. Não, foi isso que o senhor disse. Certo. E que, portanto, esse julgamento, essa pronúncia não estaria ok. O princípio da correlação. Pronto. Na denúncia, realmente, o inciso 3 não está descrito. Mas na sentença de pronúncia, sim. E foi pedido nos memoriais de acusação. Né? Após a instrução processual, eu fui ver com calma, o Ministério Público pediu a pronúncia nos 2 incisos do parágrafo 2º. Então, eu entendo que aí não houve, como Vossa Excelência disse, uma mutatio libelli, sim uma emendatio libelli. A gente está no 383 e não no 384 do Código de Processo, que a gente sabe que o réu se defende de fatos e não de capitulação. Então, dessa forma, eu vi que Vossa Excelência tinha feito um voto anterior e fez a reformulação após a intervenção do desembargador Henrique. Mas eu vou pedir, mais uma vez, vênia para ressalvar meu entendimento em contrário. Eu acho que nós não estamos diante de uma mutácio, e sim de uma emendácio. O réu se defende de fatos e não de capitulação. Nos memoriais da acusação foi pedida a pronúncia nos 2 incisos do parágrafo 2º do artigo 121. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva de entendimento, pedindo, naturalmente, toda licença ao doutor Cid. Aqui, desembargador, conforme a senhora disse, que eu retruquei, mas foi um equívoco meu, realmente na denúncia não consta o inciso 3º. E, como eu digo, o rito do júri é totalmente diferente dos processos do juízo singular. É regido pelo artigo
406 ao 497 do CPP. Então, todo o rito do júri está no 406 ao 497. O que é que diz? Como não consta na denúncia, a defesa, obviamente, não se defendeu desse fato, doutor Cid. Uma qualificadora a mais. Aí a desembargadora disse, não, mas lá nas alegações o Ministério Público pediu, sim, pediu, mas tinha que ser aberta uma nova instrução para ouvir em relação a esse fato, que está ferindo o contraditório, plenitude de defesa. O júri é plenitude de defesa. E tem um dispositivo, desembargadora Ângela, que a senhora conhece muito bem, que é e o doutor Cid, é o artigo 411. Encerrada a instrução probatória. É uma coisa muito simples, muitos juízes fazem, a maioria faz. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384 desse Código. Então, se ao final da instrução entender que tem uma qualificadora, que tem um crime conexo, que tem alguma coisa do tipo para agravar a pena do acusado, se abra vista ao Ministério Público, se ofereça para rolar testemunha, o novo interrogatório do réu, porque desse jeito ele foi tolhido de qualquer manifestação, ele não teve nenhum direito de defesa em relação a essa qualificadora. A inovação teria vindo sob mero efeito surpresa. Né? Surpresa, total surpresa. Então, eu acompanho o eminente relator por maioria, recurso conhecido, não provido e retirado a qualificadora não descrita na denúncia, do artigo 384. Acho que não houve inovação, não houve imitação, sim imitação. Mais algo? Tem mais algum? Não, César. Então, algum colega quer se manifestar? Foi julgado. Excelência, eu gostaria de consignar votos de pesar, tanto para a família do Dr. Ionilton, promotor de justiça falecido ontem, Ionilton Pereira do Vale, e assim como da família do Dr. Aziz Gereissati, muito amigo da minha família, Dr. Aziz, né? Então, eu queria propor votos de pesar aos familiares desses dois. De acordo, doutor Cid. Também, muito bem lembrados, Bardura, e o doutor Ionilton, trabalhamos junto muito tempo na vara do júri. Quando eu cheguei em Fortaleza, pouco tempo ele estava no júri. Muito competente, muito qualificado. Eu acho que eu fui até para uns lançamentos, ele lançou uns livros, né? Escrevi, eu fui para os lançamentos de livro dele, vou até procurar. Mas, bem lembrado, lamentável, uma pessoa tão jovem, 59 anos. Quanto? 59. Desculpe, se arrepende? Ele pegou a gripe H1N1, transformou em pneumonia, ele se internou, pegou uma bactéria. Dessas bem letais. Agora nós estamos nos dias, né? Tanto os operadores do direito, né? Aziz. É bom, o Aziz também todo dia na beira-mar. Tem uma história, além do judiciário, foi um dos maiores jogadores de basquete do Ceará, do estado do Ceará. Lamentável, viu? Então, manifestação unânime. Também temos aqui uma outra notícia, não muito boa, mas também não é triste, de morte. É a despedida do Felipe Aguiar. É isso, Felipe? Rapaz, Felipe está nos deixando aqui, mas será sempre lembrado, Felipe, pela atuação. Vai galgar, com certeza, outros patamares, ou na magistratura, ou no Ministério Público, nas carreiras jurídicas, defensoria pública, ou advogando, e seja muito exitoso nas suas novas empreitadas aí, viu? É o desejo nosso aqui. E temos só que agradecer pelo período que você aqui nos deu de assistência, sempre a gente pedia auxílio aos universitários. Né? Isso é sempre de pronto
resolvi aí todas as questões. Muito obrigado por esse tempo e boa sorte nessa nova empreitada. Também quero me despedir do Felipe, também agradecendo. Fui professora da mãe dele. Então, uma pessoa que está sempre aqui conosco, Felipe, muito sucesso, muita prosperidade em sua vida. Que Deus o abençoe sempre, viu? Então, nada mais havendo por tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.